pessoal. Continuando a última vez, vamos continuar a ler o livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A outra vez, nós falamos que a terra estava sem forma, vazia e com trevas sobre a face do abismo. E eu falei para vocês que essa terra demonstrava o nosso coração. Então, o coração do ser humano sempre está sem forma, vazio e com trevas. Mas quando a palavra de Deus entra, todas essas coisas começam a mudar. Porque tem uma força que está no coração das pessoas, mas quando vem algo mais forte do que isso que está segurando o coração do homem, vem o coração de Deus que tem que entrar nessa pessoa. Jesus entrou no templo de Jerusalém. E dentro desse templo estava cheio de pombas, ovelhas. Embora tivessem dentro do templo muitos escribas, fariseus, mas ninguém conseguiu expulsar isso. Mas Jesus Cristo entrando naquele templo, aquelas coisas já não puderam mais continuar ali. Na Bíblia está escrito no livro de João que veio a luz e a luz a treva não pôde sobressair sobre a luz. Então a treva não pode vencer a luz. A treva só existe onde não existe luz. Então, mesmo que tenha trevas por 10 mil anos, 1 milhão de anos, mas só tem trevas porque não tem luz. Quando vem a luz, então as trevas têm que ir embora. As pessoas vivem de uma forma escura, é porque não tem Jesus Cristo que é a luz. Então, Jesus Cristo entrando no templo de Jerusalém, eles pôde expulsar os animais, ele pôde expulsar todas essas coisas. Então, no versículo 2 está escrito: o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pessoal, isso é uma coisa incrível. Por isso que nós acreditamos em Deus. Então, por mais que à noite bem escura você grita, haja luz, a treva não vai embora. A gente pode gritar para ter luz, mas a luz não vai, as trevas não vão obedecer a gente. Então, se a gente disser haja luz e houver luz, então a gente não é gente, a gente é Deus. Então, para ter luz, para destruir as trevas, tem que ter Deus. Então, o presidente de hoje, ele pode conduzir o exército, o governo. Mas não é só porque é presidente que ele pode governar a luz, ou se não sobre a paz. Se o presidente tivesse esse poder, então ele seria Deus. Paz
Você vem e fica aqui na Coreia. Paz. Troca. Você entra no coração da irmã, desse irmão e dessa irmã. Então, se Deus falasse isso, então, sem motivo nenhum, a paz viria. Porque a palavra, ela mesma, ela é a lei. Ela é o poder. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. Se Deus falar, seja santo, então será santo. Se Deus falar, anda, então anda. Se Deus fala, tem que acalmar a tempestade, então acalma. Deus falou para o leproso ficar curado, então ele ficou curado. Isso é Deus. Porque nós não somos Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos aprendendo a Deus em Gênesis capítulo 1. Jesus, ele vestindo o corpo humano, ele veio para essa terra. Então, Deus veio para essa terra e ele está fazendo o trabalho que o ser humano não podia fazer. Um dia, Jesus Cristo foi para as bodas de Caná da Galileia. Acabou o vinho. A mãe de Jesus foi para Jesus e falou, eles não têm mais vinho. O que Jesus Cristo falou? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento, o que a Maria falou para os serventes? Fazei tudo o que ele vos disser. Tinham 6 talhas de pedra naquele lugar. Jesus Cristo falou o quê? Enchei de água as talhas de pedra. E os serventes encheram de água aquelas talhas de pedra. E Jesus Cristo falou que agora levai ao mestre-sala. Então, os serventes agora, eles estavam num dilema. Então, Jesus mandou pegar essa água e levar para o mestre-sala. Então, esses serventes não sabiam se tinham que servir essa água para o mestre-sala ou não. Com certeza era água. Jesus Cristo estava falando para pegar e dar para o mestre-sala. Imagina levar para o mestre-sala água. Eles iam ser tão repreendidos. Mas se o ser humano falasse isso, então a gente tinha que duvidar. Mas quem falou isso não foi o ser humano, foi Jesus Cristo. A palavra de Jesus, quando ele falou agora, levai ao mestre-sala, por que ele falou para levar para o mestre-sala? Porque quando Jesus Cristo falou, isso já não era mais água, mas era vinho. Mas aos nossos olhos, isso é água. Essa é a diferença entre nós e o Senhor. Eu enchi com água, como é que eu vou servir isso? Eu nem coloquei vinho, eu nem coloquei nada disso. Isso é água. Jesus falou, não, isso é vinho. Porque Jesus Cristo está falando que é vinho, por isso ele está falando para eu servir. Mas porque para os serventes aquilo era água, então era um fardo para eles. Se eles tivessem visto a Jesus somente como um homem, mas eles escutaram o que Maria falou para eles. Tudo que ele vos disser, fazei. Então, o que é importante aqui? Quando vocês escutam a palavra de Deus, vocês não conseguem compreender. Como ele está falando para ver luz e há luz? Mas a Bíblia está falando assim. Deus disse, haja luz e houve luz. E esse Deus, ele falou, agora levai ao mestre-sala. Como ele falou, aconteceu. Quando Jesus Cristo falou, acalma-te, emudece, então aquela tempestade se acalmou. Eu li a Bíblia. E sabe o que é incrível na Bíblia?
conforme tudo que Jesus Cristo falou, aconteceu. Um dia, Jesus Cristo falou para a tempestade: acalma-te, emudece. Ô, tempestade, acalma-te, emudece. E o que foi que disseram? As águas disseram: sim, Senhor, eu quero ficar calmo. Mas como é que eu vou ficar calmo? Por acaso, eles deram desculpa à tempestade? Eles causaram problema por causa disso? Não, eu fui feito para balançar. Eu não tenho como ficar calmo. Eu fui feito assim. Não, ele não falou nada. Ele não tem motivo nenhum. Acalma-te, emudece. E se acalmou e emudeceu. E ele se acalmou. Lázaro, vem para fora. E saiu. O mar se acalmou. O demônio foi expulso. Ele obedeceu toda a palavra de Jesus. O coração do ser humano também. Se aceitasse a palavra de Deus pela fé desse jeito, quão bom ia ser. Gênesis capítulo 1, versículo 2, está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Quem fez isso foi Satanás. Em Deus não existe confusão. Em Deus não existe vazio. Em Deus não existe trevas. Quem é que tem vazio, sem forma e trevas? É em Satanás que tem. Enquanto o ser humano tiver por muito tempo sendo conquistado por Satanás, então Satanás com essa sem forma, vazio e essas trevas, ele segurou o ser humano. As outras coisas, tudo obedeceram à palavra de Deus e aconteceram exatamente como a palavra de Deus. Quando a gente vê a Bíblia, tem muitas coisas interessantes. Então, capítulo 1, versículo 7 está escrito, versículo 7 está escrito, pois... E assim se fez. E no versículo 9 também está escrito, e assim se fez. No fim do versículo 11. E está escrito no final, e assim se fez. Então, em vários lugares da Bíblia, aconteceu exatamente como estava escrito. No versículo 15 também está escrito isso. Cada vez que Deus falava, acontecia. Não existia nada que rejeitasse a palavra de Deus. Só existe uma coisa que rejeita a Deus, que é Satanás. O ser humano sendo conquistados por Satanás, o ser humano se tornou Satanás. Não surgiu essa palavra e assim se fez com o ser humano. O ser humano ficou contra Jesus Cristo, contra Deus. Se eles aceitassem a palavra de Jesus e acontecesse conforme a palavra de Jesus, mas o ser humano rejeitou a palavra de Jesus e ficou contra Deus. E Deus falou para o ser humano: no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, é certo que morrereis. Mas o ser humano pensou como? Não aceitou a palavra de Deus exatamente como é que ela é. O ser humano não conseguiu aceitar a palavra de Deus exatamente como ela é. O ser humano escutou a palavra de Satanás e com o seu próprio julgamento acreditou nesse seu julgamento. Então, o ser humano não aceitou a palavra de Deus, deixou a palavra de Deus diante delas e elas escolheram o que era bom para elas. O ser humano é assim ainda. Escuta a palavra de Deus e julgam. Será que isso está certo? Será que vai acontecer assim mesmo? Eu acho que eu não tenho que escutar o que ele está falando. Não, eu não acho que isso está certo. Por mais que seja a Bíblia, não tem como ser assim.
estão pensando uma coisa engraçada. E o ser humano ainda pensa que é inteligente. Pensa que é o bom. Acredita no seu julgamento. Satanás adora quando isso acontece. Em Gênesis capítulo 1, todas as coisas aconteceram conforme a palavra de Deus. Quando a gente lê o livro de Mateus ou os 4 livros do Evangelho, a gente pode ver as pessoas não aceitando a palavra de Deus exatamente como é que ela é. Mas com o seu próprio pensamento, elas rejeitam a palavra de Deus. Uma vez Jesus Cristo foi para Cafarnaum. Mas assim, em Cafarnaum, eles levaram um paralítico para Jesus. Jesus Cristo falou: filho, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus falaram o quê? Blasfêmia! Quem é que pode perdoar pecado senão um que é Deus? Eles ficaram contra Jesus. Julgaram a Jesus com o pensamento deles. Por que o mestre de vocês não jejua? Por que ele não cumpre o sábado? Por que está comendo com os pecadores e publicanos? Então, Satanás, ele governando o coração do ser humano, ele está colocando o conceito dele em cada um tem o seu próprio conceito. Então, muitas pessoas acabam rejeitando a Deus por causa do seu conceito. Com certeza, eu sou enferma há 38 anos. Eu sou uma pessoa que não posso andar. Mas Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. O enfermo havia 38 anos, a experiência que ele teve até agora, o julgamento que ele teve até agora, ele vai acreditar nisso ou ele vai acreditar na palavra de Jesus Cristo? Muitas pessoas, infelizmente, elas acreditam no seu julgamento e no seu pensamento. E assim, o que elas fazem? Elas aceitam a palavra de Deus que concorda com o seu com o seu conceito. Se não combina com o seu conceito, elas não aceitam. Para muitas pessoas eu falei sobre o problema do pecado. Vamos ver uma vez Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 fala sobre uma palavra surpreendente. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, o que está escrito? Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, na Bíblia está escrito o quê? Todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus está falando que Ele justificou a esse sujo pecador. Mas Jesus Cristo, então, Ele veio para dar redenção para esse sujo pecador, para nos chamar de justos. Tantas pessoas leem essa palavra da Bíblia. Embora elas leiam, mas mais do que aceitar a palavra de Deus, elas aceitam o seu pensamento. Como eu posso ser justo? Eu sou pecador. Como com esse pecado eu posso dizer que eu sou justo? E isso é ser muito cara de pau. Se eu disser que eu sou justo, isso é arrogância. Eu sou pecador. Eu cometi pecado ontem, cometi pecado hoje também.
É verdade que eu sou pecador. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, perdoe esse pecador. É assim que muitas pessoas leem a Bíblia, certo? As pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. Deus falou que nós somos justos. Então, vamos deixar todos os nossos pensamentos de lado. Deus, o Senhor falou que nós somos justos. O Senhor falou que essa pessoa tão suja é justa, essa pessoa suja. Eu tenho que aceitar assim. O Senhor falou que não vai mais se lembrar dos meus pecados. Assim como a névoa, assim como desaparece, então o nosso pecado também desaparece. Em Isaías 53 está escrito, né? Que ele foi traspassado pelos nossos pecados, que ele foi morto por causa das nossas iniquidades. Está escrito que as suas feridas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. O sangue que Jesus derramou no sangue, ele está falando que ele nos justificou nos justificou tão brancos quanto a neve. Nós pensamos. A Bíblia fala que eu sou justo. Embora ele fale que ele não vai mais se lembrar do meu pecado, embora a palavra de Deus diga que ele vai lavar meus pecados tão brancos quanto a neve, mas será que eu sou realmente justo? Então elas deixam de lado a palavra de Deus. Quando eu me vejo, eu não sou justo, eu sou pecador. Por isso, seguindo o seu julgamento, elas dizem: Senhor, eu sou pecador. Essas pessoas dizem que acreditam em Deus. Mas por que acontece isso? Essas pessoas, mais do que acreditar na palavra de Deus, elas acreditam no seu próprio pensamento. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus disse para que se houvesse separação entre a terra de cima e de baixo. Deus disse que houvesse. Deus disse para que Satanás saísse. E ele saiu. Então, Satanás agora sai. E ele saiu. Jesus Cristo falou para o enfermo vai 38 anos: levanta-te, tome teu leito e anda. E ele levantou e andou. Todas as coisas obedecem à palavra de Deus. Somente o ser humano, porque as pessoas foram presas por Satanás. Satanás coloca as suas condições para que a gente fique contra a palavra de Deus. Então nós, com o nosso pensamento, com o nosso julgamento, a gente acaba ficando contra a palavra de Deus. Se eu cometo pecado, como eu posso dizer que eu sou justo? Mesmo que a palavra de Deus diga isso, mais do que o meu pensamento, mais do que acreditar na palavra de Deus, eu acredito no meu pensamento. Não são pessoas que acreditam em Deus. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam na Bíblia só superficialmente. Então, elas leem a Bíblia só por formalidade, mas aí elas decidem o que elas querem fazer. Para as pessoas saber se os seus pecados foram lavados ou não, tem que procurar na Bíblia, tem que escutar a voz de Deus. Elas, olhando para dentro de si, elas decidem se o pecado delas foi lavado ou não. Se elas sentem que são pecadoras, elas dizem que são pecadoras. Elas não se importam com o que Deus fala. Mas Deus é o rei de todas as coisas. Se Deus disse haja luz, então houve luz. É uma coisa surpreendente. Nós nos tornamos nesse tipo de pessoa. Quando Deus falou, você é justo. Não, eu sou pecador. Essa pessoa tem um coração diferente do de Deus.
Deus está falando, não, você é justo. Não, Deus. Uma pessoa tão suja como eu, como o Senhor pode me chamar de justo? Não, eu acredito no Senhor, Deus. O Senhor não tem como julgar errado. Se o Senhor falou que nós somos justos, então eu acredito que nós somos justos. Isso é tão emocionante. Isso é acreditar em Deus. Não é verdade? Jesus disse para a enfermeira de 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. O quê? O Senhor disse para eu me levantar e andar? Sim, eu vou me levantar. Se o Senhor falou, eu vou me levantar e andar. Eu já queria me levantar e andar. A minha perna está dura que nem um pau, não consigo mexer. Mas conforme a tua palavra, eu vou me levantar. Naquele momento começou a surgir o trabalho de Deus. A gente quer confirmar, e não é para eu seguir acreditando na minha experiência, no meu pensamento. Por mais que seja diferente, esteja errado, mas tem que acreditar na palavra de Deus. Quando eu vejo, com certeza eu sou pecador. Mas se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Romanos 4, versículo 5, está escrito o quê? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Deus falou que ao que não trabalha, ele é justo. Porque Jesus Cristo morreu pelo que não trabalha. É muito fácil você chamar de justo aquele que trabalha. Mas aquele que não trabalha e você chamar de justo, esse é difícil. Mas para aquele que acredita nisso, Deus lhe atribui a justiça. A palavra de Gênesis, da criação do céu e da terra, está falando sobre um mundo muito diferente que conhecemos. Escutando essa pregação de Gênesis, que os seus corações também fiquem no livro de Gênesis e que vocês não fiquem do lado do seu conceito, mas sim do lado da palavra de Deus. Porque assim vocês vão poder experimentar o trabalho de Deus. Assim como a terra estava vazia, sem forma e cheia de trevas, independente de embaixo de que trevas você estiver, independente do pecado que seja, mas se você aceitar essa palavra, você vai poder florescer, você vai poder ver as aves cantar, seu coração vai se tornar num jardim. Hoje até aqui, eu vou esperar até a próxima oportunidade. Até logo.